Olá, amigos! Olá, irmãos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta semana abençoada. E realmente eu espero que vocês já estejam tendo, desde domingo, uma semana aí poderosa de bênçãos, de realizações, de superações na sua vida e da sua família. E que o restante desta semana seja da mesma forma para melhor. E hoje, terça-feira, você tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui e juntos para estudarmos os ensinamentos do nosso Deus. Hoje, o tema da mensagem é uma pergunta, é um questionamento. Quem é um mentiroso? E nós vamos ler 1 João, a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Então, eu já convido você a, junto comigo, e lermos, a Bíblia Sagrada. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Muitos batem no peito e dizem assim: nunca pequei, eu não peco. Outros batem no peito e dizem assim: eu não sou mentiroso, não sou mentirosa, nunca menti. Será que você não é um mentiroso? E é isso que nós vamos aprender agora. Quem é um mentiroso? Porque muitas vezes as pessoas se apegam apenas à situação de fofocar de alguém, inventar histórias de outro, aumentar situações, porque tudo isso é mentira. Então, muitas vezes a pessoa não pratica tais atos, mas pode ser ainda um mentiroso. E nós vamos aprender 4 lições do que é ser um mentiroso. Não somente naqueles casos de inventar histórias e falar coisas que não são reais, verdadeiras. Não somente nesse sentido. Porque esse sentido, todo mundo sabe que é mentiroso, que é uma mentira. Mas existem situações da nossa vida que a pessoa não acha que isso é ser um mentiroso. E é isso que Deus quer nos ensinar. Para que possamos aprender e deixar de ser mentirosos e passarmos a ser verdadeiros. Primeiro, quem é o mentiroso? Aquele que nega o pecado. Sim, aquele que diz que não tem pecado, aquele que acha que não peca, que seus atos não são errados, embora a Bíblia condene os seus atos, embora a Bíblia seja clara e expressa dizendo que aquilo que você tem praticado está errado, ou seja, você está em pecado, mas você diz: não, eu sou uma excelente pessoa, eu sou uma pessoa verdadeira, eu não falo mal de ninguém, eu faço boas obras, eu não faço nada de errado, então eu não tenho pecado. Só de negar o próprio pecado é um mentiroso, o que já é um pecado. Então, você tem que reconhecer o seu erro, você tem que reconhecer o seu pecado, se arrepender, pedir perdão e não pecar mais, e não errar mais, porque é isso que a Bíblia, que Jesus nos ensina. Então, quando você nega o seu pecado, nega o seu erro, você já está pecando, porque você está sendo mentiroso. Segunda lição: quem é o mentiroso? É aquele que nega a Cristo, aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que não aceita que Jesus veio a este mundo e morreu por você, e só através dele é que temos a salvação. Você está negando a Cristo. Aquele que coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Cristo como solução para a sua vida, solução para o seu pecado, solução para você mesmo, para todos os erros, está substituindo Jesus Cristo, está negando a Cristo. Então, esse já está em pecado e é um mentiroso. Então, vejam só, já vimos 2 situações do que é ser um mentiroso: negar o próprio pecado, não reconhecer que erra, que peca, e negar a Jesus Cristo, não reconhecer que ele é o único caminho, é a verdade e é a vida. Terceira lição do que é ser um mentiroso: aquele que confessa Cristo, mas transgride os seus mandamentos. Ou seja, ele até reconhece Jesus Cristo, já até aceitou Jesus como Senhor e Salvador, fez aquela oração de entrega,
vai à igreja, lê a Bíblia, ora, mas não cumpre os mandamentos de Deus. Transgride os seus mandamentos. Não cumpre, não obedece a Deus. Continua em pecado. E continua sendo um mentiroso. Então é aquele tipo de pessoa hipócrita, que parece ser uma pessoa que faz a vontade de Deus, mas no seu dia a dia a gente percebe que não faz a vontade de Deus, não cumpre, não obedece a Deus. Fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do colega de trabalho, fala mal das pessoas da própria família, anda errado, não faz a vontade de Deus colocando ele em primeiro lugar na sua vida, não toma as decisões de acordo com as orientações de Deus, não se entrega de verdade a Deus. Ele é um mentiroso, um religioso mentiroso, porque o que nos faz diferente não é ser religioso, mas é sermos espirituais. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso, igrejas lotadas e vazias ao mesmo tempo, lotadas de pessoas e pessoas não convertidas. Por quê? Estão ali fazendo um papel como se fossem de Deus, mas não agem com a vontade de Deus. Então, são pessoas hipócritas, são pessoas mentirosas. Então, não adianta nada você confessar a Cristo e não seguir os seus passos. Não adianta nada você confessar a Cristo e não obedecê-lo. Não adianta nada você confessar a Cristo e transgredir os seus mandamentos. Você continua em pecado, continua sendo hipócrita e continua sendo um mentiroso. E esse é um grave erro. Quarta e última lição. O que é ser um mentiroso? Aquele que acrescenta ou modifica a palavra de Deus. O que significa isso? Pessoas que, por não concordarem com alguma parte do que está escrito na Bíblia, então querem anular essa parte, querem modificar, querem dar uma interpretação errada para poder fundamentar a sua vida pecaminosa. Então, a Bíblia traz os ensinamentos. E os ensinamentos de Deus são claros. Se você não entende, é só pedir ao Espírito Santo para te dar discernimento. E muitas pessoas pegam trechos da Bíblia e usam para fundamentar o pecado, o erro da sua vida. E eu sempre digo que texto sem um contexto é pretexto para heresia. Então, quando você ler alguma coisa, veja em que contexto aquilo foi falado, entendeu? Para que você possa interpretar corretamente e aplicar corretamente na sua vida e fazer, portanto, a vontade de Deus. Outra situação, a pessoa, ela até sabe que aquilo está errado, que ela vê que na Bíblia está, mas ela faz uma interpretação totalmente modificada, errada, acrescentando coisas que não existem, modificando a palavra de Deus para fundamentar o erro, para fundamentar o seu pecado, a sua vida em transgressão à palavra de Deus. E maldito é o homem que acrescenta ou modifica a palavra de Deus. Está escrito isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Interpretar a palavra de Deus de forma correta. Obedecer corretamente os mandamentos de Deus. Não negar nosso pecado, não negar a Cristo. Quando confessarmos a Cristo, seguir os mandamentos e não transgredi-lo, e não acrescentar e nem modificar a palavra de Deus. Em João 8:44 diz que o pai da mentira é o diabo. E se você é um mentiroso, você é filho do diabo. Não importa se você continua indo na igreja, achando que é uma pessoa espiritual, você não é. Se você transgride, tem essas falhas, você é filho do diabo, porque você é um mentiroso. Isso é muito sério, amados. E Deus me colocou no coração para trazer essa mensagem hoje, porque você que está ouvindo precisava ouvir. Então, abra sua mente, abra o seu coração, entenda o que Deus está falando. Não é a pastora Cláudia que está falando, é Deus através da pastora Cláudia. Então, ele falou comigo e está falando agora com você. Que o Espírito Santo tenha tocado na sua mente e no seu coração. Que você guarde essa mensagem, medite, pratique, para que seja abençoado por Deus.
E aproveite para compartilhar também com outras pessoas, para que eles entendam o que é ser um mentiroso e deixem a mentira e passem a fazer a vontade de Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, obrigada por mais um ensinamento, aliás, um ensinamento forte e poderoso, para dar-nos um chacoalhão, Pai, e que nós possamos entendê-lo e obedecê-lo. Continua abençoando nossa terça-feira, dá-nos uma noite de descanso abençoada, cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra, Pai, de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda nossa casa, nossa família, nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Mais uma vez, um prazer estar com cada um de vocês. Na próxima quinta-feira, mais um devocional. Estamos aí nos aproximando do final deste mês. Fiquem na graça e na paz do Senhor, fiquem com o meu abraço e até quinta, em nome dele.